Eu peguei ontem à noite o texto que está no folder que a gente recebeu sobre esse evento, que trata de trabalho e inovação no dia de hoje, né? E coloca aqui as questões de formação de profissionais pós-graduados, a adesão ao Tratado de Patentes, o Brasil na roda de inovação tecnológica e o aumento da competitividade da indústria brasileira. O que traduz o fato de, sim, nós temos patentes na área de saúde e segurança do trabalhador. Quando eu cheguei na Fundacentro, há 2 meses, a minha primeira questão foi, existe patente nessa área? Que patentes são essas? Quem são os inventores? Aonde eles estão? Então, eu comecei a fazer esse trabalho de mapeamento de inovações tecnológicas em saúde e segurança no trabalho até o ano atual. Mas o que é uma inovação tecnológica, né? É uma novidade que pode ser implementada pela empresa através de pesquisa, investimentos, que aumenta a eficiência do seu processo produtivo. Segundo a Pintec, tem alguns exemplos aqui, não vou ler todos, é claro, de inovação tecnológica, que fala que é um produto, uma variação de um produto já existente, ou adoção de um insumo que otimiza ou barateia uma produção, a criação de uma linha voltada para um segmento de mercado que nunca foi explorado antes, ou melhorias de logística, de armazenamento, enfim. Então, o que são patentes? Patente é um título concedido pelo Estado ao inventor ou ao detentor do direito sobre uma criação original. Ela pode ser um privilégio de invenção, que é essa patente que a gente conhece como uma invenção mesmo, ou um modelo de utilidade, que é o resultado de uma melhoria de um objeto já existente. Né? Eu vi em alguns momentos o Eduardo comentando que algumas patentes podem ser uma pequena melhoria, e isso pode ser tão útil quanto uma patente de invenção, dependendo de onde for aplicado. Mas nós temos alguns problemas nas estatísticas de patentes. Nem todo conhecimento útil é codificável. Existe o conhecimento tácito. Nem toda inovação é patenteável, por causa das exigências legais de cada país. Tem outros mecanismos de apropriação que pode ser considerado mais adequado pelo inovador, o que implica que nem toda inovação ela é patenteada. Diferentes setores industriais possuem diferentes propensões a patentear. Em alguns setores, as patentes são mais importantes do que os outros. Por exemplo, no setor de medicamentos, sempre tem que ter patente. Na área de SST, nem sempre temos que ter patente. As inovações patenteadas não necessariamente possuem o mesmo valor econômico. Então, às vezes, tem alguma inovação radical ou apenas um pequeno incremento num produto e tem o mesmo valor na estatística de patente, né? Ambos contam como patente. E também tem as diferenças nacionais de legislação, que acaba afetando a nossa capacidade de comparar uma patente de um país para o outro. Então, os dados desse trabalho, eu peguei todas as patentes depositadas no INPI desde 1990 até hoje. Eu busquei as palavras segurança e trabalho, sempre no resumo da patente, e eu obtive um resultado de 432 patentes. Fazendo a leitura dessas patentes, eu encontrei que dessas 274 patentes podem ser aplicadas na área de SST. Né? O que a gente observa aqui? Vou chegar mais perto, que não dá para ver direito. 64% dessas patentes foram arquivadas. Ou seja, o que os nossos palestrantes colocaram aqui antes de nosso problema de logística é real. 64% de 274 patentes foram criadas, desenvolvidas, depositadas, obtida a carta patente e não foram comercializadas. Não houve a difusão. Ou seja, existe bastante patente na área de SST, só que
esses inventores ou essas empresas detentoras dos direitos não conseguem chegar na indústria, não conseguem comercializar. Imagina quanta patente aqui poderia estar sendo usada na área de SST, auxiliando na redução dos problemas que acarretam, né, acidentes e mortes relacionadas ao trabalho, e não estão sendo usadas porque a indústria não conseguiu ver isso. 3% apenas foram indeferidas, 19% foram concedidas, ou seja, estão vigentes hoje, e 14% ainda estão no processo de patenteamento. Pode fazer. Desses 19%, que são um número de 51 patentes, essas são as patentes que a gente tem hoje disponível para a indústria fazer a comercialização e para chegar no trabalhador. O que a gente observa? Ao contrário do que se imaginava, a maioria, 67%, são patentes de invenção. São produtos novos, criados para a resolução de um problema específico. 43% são adaptações, são modelos de utilidade. Também, para talvez surpresa de alguns, a maioria, 59%, é patente de pessoa física que depositou. Ou seja, sim, são os trabalhadores que estão identificando a necessidade de patentes que englobem a área de SST e estão fazendo depósito. Uma minoria é feita por instituições públicas, só 6%, e 35% por instituições privadas. A gente observa que, a partir de 2002, teve um crescimento no registro das patentes, né, tendo um declínio depois, agora, em 2009. E os tipos de patente, né? O que predomina são patentes na área de transporte de carga, seguido de EPI, indústria siderúrgica, construção civil, dispositivos de segurança que seriam como se fossem equipamentos de proteção individual, só que muitas vezes proteção coletiva, então eu coloquei esse nome de dispositivo de segurança, patentes de ergonomia no setor de agricultura, e depois, com uma patente em cada setor, laboratório, garimpo e indústria alimentícia. As regiões onde ocorreram o depósito, onde vêm os inventores e depositantes dessas patentes. Nós temos 14 patentes vindas de Minas Gerais, 10 de São Paulo, 6 do Rio Grande do Sul, 5 de Santa Catarina, e aí os demais têm uma pequena distribuição, né? Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará. E temos também países de fora, né, Alemanha e Finlândia, que se interessaram em depositar patentes de SST aqui no Brasil. Tem 2 da Alemanha e 1 da Finlândia. Então, depois de fazer esse mapeamento básico, quais são as questões que surgem? Quais destas patentes estão sendo comercializadas, destas 51? Quais os benefícios para os trabalhadores usuários desses produtos hoje? Qual é o ganho para os empresários que estão adotando essas patentes? E a grande questão é, houve redução dos índices de acidentes e doenças associadas ao trabalho para esses trabalhadores e empresários usuários destas 51 patentes? Então, para finalizar, como eu falei que ia ser bem breve, o nosso desafio, eu acredito que hoje, dentro da Fundacentro, é a criação de um núcleo de inovação tecnológica que, segundo a Lei 10.973 de 2004, que é a Lei da Inovação, já deveria termos criado, né? Segundo o artigo 16, toda ICT deve dispor de um núcleo de inovação tecnológica que possa gerir a sua política de inovação. E eu coloquei aqui o que está na lei, que são as competências mínimas, né, de zelar pela manutenção da política institucional, estimular a proteção das criações, o licenciamento, a inovação e outras formas também de transferência de tecnologia, avaliar e classificar os resultados decorrentes de projetos de atividades e pesquisa, promover a proteção das criações na instituição, divulgar essas criações que
pelo visto ali, é a maior dificuldade, e acompanhar esse processo de pedido e manutenção dos títulos de propriedade intelectual. Eu acredito que o grande desafio hoje na Fundacentro é a gente conseguir criar esse núcleo e auxiliar também essas outras instituições e esses inventores que estão desenvolvendo esse trabalho, né, assim como o Serrano e outras pessoas também dentro da Fundacentro que estão desenvolvendo invenções e modelos de utilidade que possam, de maneira significativa, contribuir para a redução dos acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho. Pode colocar outro. É isso, obrigada.